Se você for pegar Lula e Bolsonaro em um debate, você vai perceber que um tem um treinamento há muito tempo, que é o Lula. Ele foi treinado. Ele não necessariamente nasceu com isso, mas ele foi treinado para isso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de volta depois de uma pausa de 3 meses. Foi difícil, muitos imprevistos, mas o mais importante, que eu consegui reunir esse timaço aqui para fazer esse podcast comemorativo. Ao meu lado, Diego da Vox2, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a honra de estar aqui presente com você. Obrigado. Professor Cris, é a terceira vez, né, professor, aqui? Terceira vez. Maravilha. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A 3 começa a pagar boleto, tá? É. Mas é bom colocar que o demais é porque é demais, é muito bom. É uma maravilha estar com vocês aqui, meu E amigo. eu gosto tanto da sua presença que da última vez você gostou da torta. Eu falei, você Olha tem que aí. levar a torta pro professor Cris, que ele Deus gosta. é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Meu eterno professor Flávio, desde quando eu estava na faculdade, o professor sempre apoiava os meus projetos, estava sempre Oh. criando algo novo, e o Sim. professor sempre estava lá, e aqui mais uma vez eu Sim. estou lisonjeado pela sua presença e por ter aceitado mais uma vez Eu esse convite. agradeço a oportunidade, é a minha terceira vez aqui Oh. também, mas com a torta vai ser a primeira vez. Vai Vamos ser, aproveitar. Cris, Diga. a gente que gosta de podcast, que gosta de falar, quero começar já fazendo uma pergunta difícil para Por você. favor. Como é que tá o Josimar no terceiro episódio? Como é que foi a melhora, a comunicação? Tá mais solto, mais tranquilo? O que você acha? Tá sempre fluindo. Lembra que nós conversamos no segundo ali, sobre a sua comunicação? Que você ia trabalhando, ia melhorando. Nós temos que colocar na nossa mente que nós somos seres em evolução. Mesmo um professor que dá aula de oratória, se você for analisar a oratória dele, tem imperfeições. Porque ninguém é perfeito. Mas você pode, na sua trajetória, ir melhorando um pouquinho. O que eu posso melhorar aqui? Bom, você já melhorou o ambiente aqui, o estúdio. Você está evoluindo o processo. Agora, se você pegar um vídeo seu, do primeiro podcast que você gravou para hoje, você vai perceber assim, uau, é uma outra pessoa, não é a mesma pessoa, só que é uma pessoa evoluída. A minha sugestão para você melhorar a sua comunicação, continue evoluindo. Só tenha cuidado com o que algumas pessoas falam, né? Que algumas pessoas querem te diminuir. Quem é você para ter um podcast? Aí você faz uma pergunta para ela, por quê? Você não tem capacidade de ter um podcast? Porque as pessoas querem te menosprezar. Elas querem te diminuir para satisfazer algo no cérebro dela. Vale lembrar que foi feita uma pesquisa que colocaram as pessoas numa câmara de ressonância magnética e viram que quando eu coloco estímulos para você sentir inveja, acende um feixe de luz. Inveja, correto? E quando eu coloco estimulador, acende muito próximo no cérebro. Então o que eles identificaram? Foram uns pesquisadores japoneses. Identificaram que a dor e a inveja está muito próxima. Então por isso que eu falo que não existe dor de cotovelo. A dor é no cérebro da pessoa. Sempre querendo diminuir a outra para satisfazer o ego dela. Para satisfazer muitas vezes. Poxa, o Josimar, podcast, patrocinador, Marcão Panificador, olha os convidados dele, você tá nesse patamar. E a pessoa tá nesse. Ela tem que fazer isso para você. Isso vai doer no pescoço dela. Aí ela tem que falar assim, você não é capaz. Pode parar. Esses 3 meses vão virar 3 anos, Josmar. Você parou 3 meses, fica mais 3, mais 6, mais 9. Porque ela tem que fazer você voltar pro nível dela. Porque é esse que satisfaz ela. Não é esse aqui, ó. Isso é tão interessante que você disse, que me fez lembrar esses dias que tem pessoas que quando você dá uma pausa em algum projeto, eles ficam preocupados e querem te ajudar você retomar o projeto. Já tem outras pessoas que na expressão corporal, ele está comemorando ali a satisfação porque seu projeto está paralisado. Você já viveu esse tipo de situação, Diego? Nossa, eu tava falando aqui mais cedo sobre o projeto que a gente tinha do Prosa Club e a gente ficou 1 ano parado. 1 ano parado. E naturalmente, as pessoas que tinham, porque no cemitério o que mais tem são sonhos enterrados, boas ideias enterradas, o que vale é a execução. Então as pessoas todo dia têm ótimas ideias. Só que não consegue colocar em execução. Quando você vê alguém colocando sua ideia em execução, meu amigo, não é dorzinha de cotovelo, é dorzinha no cérebro, né? E quando ela percebe que por algum motivo aquilo foi paralisado, ela sente alívio. Por quê? Na cabeça dela,
Aquilo ali, já não ia dar certo mesmo, né? Não deu certo com ele, tá tudo certo, não perdi nada. Uhum. Só que as pessoas esquecem que a gente volta. A gente não desiste. Eu ouvi uma frase que no longo prazo eu não perco para ninguém. Uhum. Já viu isso? Uhum. Porque as pessoas elas são motivadas, Sim. elas acreditam no banho de dopamina, na motivação de alcançar a felicidade. Não, você tem que fazer o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, até dar certo. Uhum. Que é o que você fez e você conseguiu, cara. O nível que você está entregando pra gente aqui, pra quem tá assistindo a gente, é altíssimo. Então, parabéns pelo seu projeto, viu? Fico feliz de estar aqui inaugurando esse estúdio com você. Obrigado. Professor Flávio, agora passando essa parte um pouco comemorativa, já entrando um pouco no conteúdo que eu propus para essa trinca hoje, marketing e comunicação caminha junto? Eu acredito que sim. Sempre tem um braço de um e do outro. Eu, inclusive, acho difícil desvincular um do outro para poder ter sucesso naquilo que é feito. Tá? Então, qualquer que seja a operação que vai ser desenvolvida, e aí eu falo, como a gente estava até conversando antes, não só para um produto, mas até para a própria pessoa, fazer um trabalho de marketing bem elaborado. E aí vai desde a embalagem, a apresentação, a roupa, eventualmente, ou qualquer coisa assim, até a forma de apresentar aquilo ali, vai fazer uma diferença incrivelmente grande na hora de fazer de ter sucesso com aquilo que está sendo desenvolvido. Então, Professor Cris, o marketing hoje, ele é entendido da forma com que a gente estuda na faculdade, de forma conceitual, ou existe uma bagunça aí na internet? Hoje eu estava falando exatamente isso com um amigo meu há poucos minutos atrás, falando sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado porque na faculdade se ensina o marketing, normal. uhum, É bom entender o seguinte: existe marketing. sim. Aí ramificações. Marketing político, marketing digital, que não é marketing Uhum, digital, mas sim marketing para o ambiente digital, e entre outros markets. Entenda o seguinte: marketing. Nesse marketing, o que é ensinado? A base. Só que a base, como existem muitas ramificações, os alunos que estão hoje na faculdade, eles têm que entender essas ramificações. Não adianta ir só no marketing básico. Você vai sair com uma coisa básica que lá na frente não vai funcionar tudo. Então, eu entender o todo é magnífico, principalmente quando eu entendo sobre pessoas. Se eu não entendo sobre pessoas, não entendo sobre negócios. Por quê? Tudo sobre comportamento humano. O marketing já ensina isso há muitos anos, mas agora entrou a psicologia, que vem para ajudar nesse processo, para entender a pessoa, igual nós estávamos falando da dopamina. Então nós entendemos que o cérebro manda um comando. Qual que é esse comando? Como que eu estou fazendo o meu cliente visualizar a minha marca? Quais os estímulos que eu estou gerando para ele? Agora vamos lá. Marketing, vamos para o ambiente digital, que a gente chama de digital, que é físico e digital ao mesmo tempo. E muita gente acha assim, não, eu sou muito bom no físico. Aí eu falo, uhum. mas e você no digital? Não, isso não é minha praia, eu não gosto de celular. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino, ó, a sua fala Ou mostra. então diz o seguinte: eu sou o cara da ação. Então, mas se Sim. você é da ação, você pode, né, A fazer ação no independe do ambiente. digital e depende do Sim. ambiente, né? Aí vamos lá. Se você é o cara da ação, então faz o seguinte: pega a sua ação, coloca no digital, que eu vou te falar que a sua ação no digital vai Uhum, exponencializar muito mais do que no físico. Porque no físico eu falo para, exemplo, para 4, 6 pessoas. No digital eu falo para milhões. isso. Então, só que eu tenho que entender o seguinte também. Não adianta eu ser bom no físico e ser ninguém no digital. Mas também não adianta eu ser um cara extraordinário no digital, que a gente chama de persona, e aí eu chego aqui no seu escritório e eu falo, mas não é a mesma pessoa. Eu crio um personagem. Isso é perigoso. Diego, e onde entra a boa oratória? Nossa, é tão interessante falar isso, né? Eu tava pensando aqui, outro dia a pessoa me perguntou: Diego, o João da Silva ali, ele é bom de oratória? Cara, que pergunta difícil. Sabe por quê? Depende. Depende. Uhum, Eu não posso falar que a oratória da pessoa é boa vendo ela falando uma única vez. Porque a oratória, as pessoas têm a falsa impressão de que já fala sobre palestra, palco, sobre posicionamento, e é tão mais amplo do que isso, porque, vamos lá, às vezes a pessoa ela é boa do digital, mas é ruim no físico, Uhum. igual você trouxe aqui agora. Às vezes ela é boa de palco, mas ela é ruim de vendas. E venda é oratória. Às vezes ela é boa de venda, mas é ruim de liderança.
Às vezes ela é boa de liderança, mas ela é ruim de gravar vídeo. Então tem tantas camadas. A pessoa, para falar que ela é completa, realmente ela está num nível muito avançado. E aí, voltando aqui na sua Hum, definição de marketing. sim. Para mim, marketing é tudo. Sim. Tudo é marketing e está tudo desdobrado dentro do marketing. E marketing nada mais é do que a venda, o seu posicionamento, a construção de marca, é a atração que você faz de pessoas, de ideias, de projetos e tudo mais. E quando tem alguém comunicando ali, uma pessoa por trás, e oratória necessariamente tem que ter uma pessoa, obviamente, se a pessoa faz isso bem feito, naturalmente seu marketing funciona. Porque você está no nível de influência que essa pessoa vai querer te ouvir mais, essa pessoa vai te admirar mais. E se marketing é atração, você está executando seu marketing com maestria através da sua oratória. Professor Flávio, existem pessoas que dizem o seguinte: eu não sou bom em vendas, eu não sou bom em marketing. Dá para fazer alguma coisa sem estar dentro dessa composição de marketing e vendas? A parte de venda, o que eu vejo muito é o seguinte, foi muito mal, é muito mal visto de um modo geral. Então, se eu chegar e falar, por exemplo, meu filho, se eu perguntar para ele o que que ele quer, o que que você quer ser da vida, ele vai virar e falar assim, "Ô, você é engenheiro, médico, astronauta ou qualquer outra coisa." Eu vou falar, poxa, legal, isso mesmo, estude. Ele chegar e falar assim, eu quero ser vendedor. Para a maior parte dos pais, o fato do filho falar que quer ser um vendedor é algo que chega a ser pejorativo para ele, é ruim aquilo. E não deveria ser, porque a gente passa, vou falar, mais de 90% do nosso tempo ativo, eu estou vendendo de alguma forma. Eu estou fazendo algum tipo de interação, de negociação, e essa venda é para absolutamente tudo. Você vende o momento que você chega no seu trabalho e fala com o seu subordinado ou com o seu chefe uma determinada ideia que precisa ser praticada. Você vende a ideia de sair para uma viagem com a sua esposa para Disney ou com o seu filho que, ao invés de fazer determinada coisa, você vai fazer outra coisa. Todo esse processo de negociação é um processo de negociação de venda. E é impressionante como que você faz 90% do seu tempo, você pratica alguma coisa e poucas as pessoas são de fato muito boas nisso. Imagina que eu faça, durante 90% do meu tempo, eu vou jogar xadrez. Eu seria o melhor enxadrista do mundo. Kasparov seria fichinha para mim, eu ia passar direto por qualquer um desses grandes enxadristas da história. Se eu passar 90% do meu tempo nadando ou fazendo qualquer outra coisa, eu seria o melhor do mundo. Por que que eu não sou bom em negociação, ou mesmo no marketing, ou em venda? Porque normalmente, quando a pessoa entra num processo desse, ela está interessada em terminar o processo e não em aprender com ele. Um nadador, a cada abraçada, ele está tentando dar uma abraçada melhor. Um vendedor, a cada venda, eu estou falando de modo geral, tá? É claro que não dá para generalizar, mas de modo geral, a cada venda, ele está doido para poder acabar com aquela venda, receber a comissão dele e ir embora para casa. É isso que acontece muitas vezes. Na negociação também acontece a mesma coisa. Então, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é essa. É a falta do foco no aprendizado de fazer melhor da próxima vez. Cris, dá para sair da venda pegando o contexto do professor Flávio? Dá para sair da venda, dá para entrar no marketing. E é interessante isso porque antigamente, para vários segmentos, falava em marketing e vendas. Que isso? Não, aqui não. Sim. Você está querendo fazer o que aqui? E hoje, se você for ver em grades, principalmente MBA, graduação muito pouco ainda, Uhum. mas MBA tem muita gente advogados aprendendo sobre marketing, médicos que antigamente falavam de marketing, não, Uhum. porque o nosso conselho, mas espera aí, os bons entenderam o processo. Ou, desculpa, os maus entenderam o processo. Eles começam a aplicar as ferramentas, Uhum. começam a ter resultados. Só que os resultados dele vão ter resultado para os clientes deles? Uhum. Muitas vezes não tem resultado para os clientes dele. Aí aquela questão, né? Os bons, os maus sabem se posicionar. Agora, cadê os bons? E é por isso que é preciso aprender sobre marketing, sobre vendas. A maioria não aprendeu o básico. Enquanto você vai dar uma aula no MBA, quando eu tô lá dando aula, eu tenho o básico do marketing. Se eu subo um pouquinho, as pessoas falam, do que você tá falando? Parece que é uma coisa de outro mundo. Aí vem aquela frase, né? O básico precisa ser dito. Então, marketing, atração. Vendas, fechamento. Lógico que assim, eu tô simplificando o processo. Mas marketing, eu atraí, ó. Ó, tanto que é bonita essa embalagem.
É o marketing. Ele tá atraindo. Pô, Gostei caramba, tanto que eu nem legal, tirei né? ela por enquanto. Só na hora que a gente for degustar. Não é? Psicologia das cores, vermelho, amarelo, branco, trazendo atenção. Poxa, eu quero saber mais. Vamos abrir isso aqui, eu quero saber o que tem dentro. Você quer saber o que tem dentro? Pô, Quem quer saber o que tem dentro? Deve ter alguns minutos já que eu tô com essa curiosidade. Faz o seguinte, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Agora, quem quiser ter uma experiência primeiro, me faz um pix de tanto que vocês vão ter experiência. Sei. Legal. Marketing e vendas. Marketing mesmo. Eu faço atração. O que vocês querem? Eu faço meu cliente gritar, quero, eu quero. Você quer mesmo? Quer ter acesso? É para poucas pessoas. Sim. Quer ser para poucas pessoas? Investe tanto. Paga tanto. Lógico que eu simplifiquei um processo aqui, Sim. senão a gente fica horas aqui, né? Já que você falou em marketing e vendas, vamos deixar o recado aqui dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa: fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. QR Code disponível na tela. Agora nós vamos falar de um parceiro aqui que o professor Flávio Crozara pode autenticar, porque ele já conhece, que é o timaço da Pitangui Tintas. Se você tem uma coisa que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. E é exatamente isso que a Pitangui Tintas oferece. Uma linha completa de produtos de alta qualidade, com cores vivas, durabilidade e acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Na Pitangui Tintas, o compromisso vai além da cor. Trabalhamos todos os dias para oferecer excelência, confiança e entregas rápidas, porque acreditamos que cada projeto merece o melhor resultado. Na hora de renovar sua casa, sua empresa ou qualquer espaço, lembre-se: Pitangui Tintas, cor e qualidade que transforma o seu mundo. E chegou a hora, professor Kiss, que você fez o marketing aqui do Marcão. Marcão, pessoal, é um grande amigo que acompanhou muito minha história. Inclusive o Marcão, ele foi meu segundo cliente de consultoria. Eu ainda estava na faculdade e sabe aquele amigo que torce muito por você, que está vendo ali a sua evolução, e ele já tinha um pequeno negócio. E ele falou: Josmar, eu queria conhecer mais, eu queria o seu auxílio aqui na minha empresa. E eu já tinha começado numa clínica odontológica. Estava no último ano, se eu não me engano, da faculdade. Então o Marcos foi meu segundo cliente e me indicou muitos clientes e continua sendo meu parceiro, apoiador, é um grande líder da região norte, está com um projeto bacana, em breve vem aí com a nova ideia de política para a região e tem também bons produtos na Marcão Panificadora. Professor Cris, já que você despertou a curiosidade, você que vai abrir essa caixinha para a gente, para ver o que tem dentro aí. Hoje eu tô aqui já salivando, porque já mostrou muita coisa. Já mostrou valor, né? Não, a embalagem, né? A cor da embalagem. Antes de você pensar em comer o que tá dentro, o que tá dentro? Se por fora tá bonito de jeito, imagina por dentro. É verdade. Se tá bonito de jeito, imagina o gosto disso. Gera ansiedade antes de comer. Isso faz parte até da longevidade. Eu tô vendo aí desde 1996, uma empresa de 30 anos. 30 anos. Poxa, É. raridade, hein? Caramba. Hoje tem duas que beleza. unidades e já está com a nova, mais uma unidade em breve de expansão e está só crescendo. A Amanda vai pegar para a gente os talheres. Eu vou deixar
Pode chegar para lá um pouquinho, Diego. Deixar essa embalagem aqui no cantinho. Marcão caprichou, hein? Não é? Você viu? Poxa. Não, e o professor Cris já é fã da torta do Marcão, porque já experimentou Ô, uma vez aqui, né? Foi maravilhoso. Cris, acho que tá mais fácil para você. Você tira pra gente a embalagem? Deixa eu puxar desse lado aqui. Aí. Ó, gostei do azul. Não é? Azul da cor da administração. Verdade. Só porque senão tá. Pode colocar aí Posso no chão. colocar aqui? Pode colocar aí no chão. Será que tá saboroso como na outra, Cris? Eu só acredito comendo. Então não vamos ficar com vontade, não. Vamos experimentar. Diego, faça as honras dos Opa, talheres pra gente. bora. Nós vamos deixar o Hobbit ali salivando por enquanto, né? A gente não serve pra ele agora não, né, Diego? Deixa pro final, né? Nós vamos deixar um pedacinho pra você, viu, Robert? Não te preocupa, não. Diego, já que você começou, eu vou deixar você nos servir. Nossa. Você sabe que esse é um dos principais princípios que eu tenho, né? De servir o próximo. É um princípio espiritual, bíblico, e eu acho que isso reverbera na nossa vida, sabe? Então, é uma honra poder fazer isso por vocês. Agora, eu confesso que eu não tenho habilidade para isso. Vamos tentar. Acho que não Já tem é o muita treino, já é o dificuldade, treino. né? Acho que não tem muita complexidade, não. Acho que não tem muita. Linda mesmo. O pessoal que tá em casa assistindo vai ficar salivando, hein? Salivando. E pensando, por que eu não estou lá? Parece o Olha, pratinho, e- Josimar. Ó. Amanda, você espera um pouquinho que você não vai experimentar agora não, né? Aliás, Eu vi uma carinha triste ali agora. mas acho que ela vive dieta, eu acho que ela não vai poder experimentar, né, Cris? Não, então eu como a sua parte. Isso. Não precisa preocupar, né, Vou Cris? vou te salvar desse. Só tirar pegar o talher aqui. aí que é mais fácil. Ah. Ah, não pode me dar aí que eu passo. Ele passa isso daí, ó. mas o gosto tá... Maravilhoso. Vamos ver se o Cris vai aprovar igual da outra vez. Ô, quase que o podcast não sai. Comendo a torta. Da outra vez a gente foi conversando e o Cris de vez em quando pegava o mesmo pedacinho e ia comendo. Opa. Perdão. Isso, obrigado. Complicado também foi uma vez que eu trouxe os hambúrgueres, que tem um outro parceiro Muito que sempre saboroso mesmo. patrocina hambúrgueres, e aí quente, aquele cheiro, toda hora eu queria dar uma mordida, e aí eu passava a pergunta Eu pro estava convidado nesse e- também. Eu estava Você nesse estava também. também, né? Josmar, eu ainda não senti o sabor. Vou comer mais uns 3 pedaços. Isso. Que aí eu te falo se tá bom ou não. Cuidado que o Hobbit vai ficar bravo que não vai sobrar pra ele. E aí, Diego, o que você achou? Não, fantástico. Sensacional. Eu acho que valeu a expectativa, né? A gente foi criando expectativa e ela foi cumprida. Parabéns, viu, Marcão? Tá Pode mandar uma aprovado? dessa lá pra Vox. Nós estamos precisando lá também. Ó, Marcão, depois eu passar aí e você mandar uma lá na Vox, pra equipe da Vox conhecer as tortas da panificadora do Marcão. Mais uma vez, muito obrigado pela Muito bom. parceria. Diego, eu gostaria de voltar um pouquinho lá na experiência que você começou a contar pra gente ali no bastidor, de quando você teve aquele impulso para começar a se preparar para a comunicação. Conta pra gente aquele case que você estava comentando. Conta, porque as pessoas também acham que comunicação, oratório, falar bem é dom. E a boa notícia é que não. Na verdade, tem pessoas que nascem, obviamente, com mais facilidade. É igual, por exemplo, nasce um Neymar. O Neymar nasce com dom, mas obviamente se você não nutrir aquilo, não se torna uma habilidade sua de fato, não tem ROI, não tem retorno, nada disso. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. A boa notícia é que o ser humano é um ser comunicacional. É o que nos diferencia dos demais seres vivos. Uma das formas, né? É a nossa capacidade de comunicação, e a comunicação é treinável. Todo mundo, em condições normais, todo mundo consegue desenvolver a comunicação. Uns mais aptos, outros nem tantos, mas consegue. E aí, na minha faculdade, eu não tinha facilidade de falar. Na verdade, era inclusive uma trava. Eu participei de um processo seletivo
de estágio, tem até um passo anterior àquilo que eu te contei. Fui fazer um estágio e eu não passei nesse processo seletivo do estágio e o meu diagnóstico foi de que o meu currículo ele era pobre. Então eu precisava nutrir aquele currículo. O que eu fiz? Participei de empresa júnior, eu fui atrás de participar de CA, fui fazer estágio de férias, fui fazer estágio não remunerado. Então eu fiz tudo que eu podia que a faculdade me oferecia e as oportunidades que surgiam. Então eu consegui fazer um currículo relativamente robusto e fui participar de um processo de trainee ao final da minha faculdade. E para quem não sabe, eu sou engenheiro de formação lá em Ouro Preto, na UFOP, em Minas Gerais. E nesse processo seletivo tinham 40 pessoas sentadas. São as pessoas que participaram já da prova, triagem de currículo. Então, teoricamente, quem está ali, o currículo já não faz tanta diferença mais, porque já foi aprovado. Só que na minha cabeça não, na minha cabeça ainda era um diferencial, eu não tinha ainda aquela experiência. E aí 40 pessoas selecionadas dentro da sala, diante de 6 diretores da mineradora. Então já era um ambiente tenso, naturalmente. E eles não fizeram entrevista individual. Então era em grupo, as pessoas se levantavam da cadeira, se apresentavam para todo mundo, falavam da sua experiência profissional, acadêmica e tudo mais. E as pessoas começaram a levantar e se apresentar, e muito bem. As pessoas falavam muito bem. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu sou o pior dessa sala, eu não devia estar aqui. A síndrome do impostor. Eu não devia estar aqui, meu Deus, eles erraram, eu não quero falar, eu quero fugir daqui. Então eu fiquei extremamente nervoso. E na minha vez de falar, eu estava tão nervoso que eu já levantei, tropecei na cadeira, gaguejei, falei nada com nada e, obviamente, eu não fui selecionado. E depois desse dia, eu comecei a fazer algumas reflexões e eu entendi que, no final das contas, muito mais sobre o que você já fez é a forma como você conta a sua história. Porque, às vezes, você não precisa ter uma experiência gigantesca de vida, mas a forma como você vende a sua história, você transmite a sua história, ela pode encantar ou passar batido. Que é o que, de fato, prende a atenção das pessoas, que engaja as pessoas. E aí eu entendi que a comunicação ela era tão importante ou mais do que as habilidades técnicas que eu tinha incorporado no meu currículo. E daí para frente eu comecei a me atentar mais a soft skills e comunicação sobretudo. Padrão muito claro. Lá em 2016, por exemplo, quando surgiu o advento, né, do infoproduto, do marketing digital, na expansão exponencial ali, as pessoas que prosperavam não eram as melhores tecnicamente em suas áreas. Não eram, definitivamente. Mas eram as pessoas que se posicionavam melhor. As pessoas que falavam melhor. As pessoas que engajavam melhor. Consequentemente, elas estavam lhe vendendo muito. E aquelas outras que eram gênias eram anônimas. Porque não entenderam ainda que a habilidade comportamental é que abre portas. E a técnica é o que te faz permanecer ali. Então, não é uma ou outra, são as duas juntas. E desde então, eu vivencio isso todos os dias e tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas a vencer essa barreira também. Professor Flávio, o senhor teve alguma dificuldade quando começou a ministrar aula? Teve alguns bloqueios, como eu tive? Não, tive bastante. Inclusive, daquele tipo, mais ou menos, como o Diego comentou aí, que é de entrar na sala de aula a primeira vez e falar assim, não, eu desisto. Eu não vou dar essa aula. Eu estava preparado para aquilo. Comecei a dar aula na Católica, quando uma professora de administração de empresas internacionais do meu irmão abandonou o curso. E aí precisava de um professor pelo meio do caminho, ele me convidou. E o coordenador do curso era quem tinha sido coordenador de um curso que eu fiz também. Então ele me conhecia, falou, não, você está em condição de fazer a apresentação. E eu fui lá. Estava tudo tranquilo, preparei a aula, estava tudo pronto. Na hora que eu entrei na sala de aula, aquele bando de aluno sentado olhando para mim, eu falei, não, eu desisto. A vontade de falar é isso, mas já estou ali, vou enfrentar o medo e vamos embora. E falo, até hoje, para mim, a aula é uma terapia. Nós tivemos essa experiência de aula juntos e eu hoje não dou aula para graduação mais, por falta de tempo, mas eu falo que é algo que eu gostaria de poder transferir esse conhecimento que eu adquiri, mais toda a parte técnica, tudo isso para os alunos. Enquanto eu der conta, eu gostaria de poder transferir. É claro que vai ter limitação por causa de tempo em cada caso, mas é algo que me agrada bastante.
E eu acho que isso vale para qualquer coisa, qualquer tipo de apresentação. E traz um amadurecimento muito importante. Então, a partir do momento em que eu comecei a dar aula, eu comecei a ficar mais livre para, eventualmente, uma apresentação como essa, da sua experiência, por exemplo, logo depois da aula, eu teria um conforto muito maior para poder fazer isso do que eu tinha antes. Então, eu sempre fui muito tímido. Então, sempre mais fechado. E, de repente, isso aí trouxe uma liberdade muito grande. E a sala de aula ainda tem um outro problema, que é em relação a uma apresentação para vaga de emprego, é que você tem ali 30, 40 alunos, eventualmente mais um pouco, e eles estão ali com o único e exclusivo intuito de pegar o professor. É isso, eles estão ali olhando o tempo inteiro, cada frase, cada linha que o professor fala, para poder ver o que esse professor falou de errado, para poder rebater ele, Exatamente. de preferência em sala de aula. E hoje em dia, com o advento da internet móvel, que trouxe um acesso muito maior de informação, isso aí é mais gritante ainda. Então, o professor tem que ter não só esse preparo psicológico para poder estar ali, mas tem que ter um preparo técnico também, que é bem maior do que precisava há algum tempo atrás, mas que faz parte do desafio. E isso torna muito bom. Eu acho esse desafio muito gostoso. Eu acho que faz parte do projeto e ajuda muito. Cris, eu acho que todos nós aqui passamos por essa fase de dificuldade de enfrentar a comunicação. Por que isso acontece? Vários fatores, né? Tem principalmente comportamental. Nós não podemos colocar todo mundo na mesma caixinha. Precisamos entender quem são as pessoas. Tem os introvertidos, estão os extrovertidos. O extrovertido tem uma complicação aí, que todo mundo fala, o extrovertido fala muito bem. Ele fala muito bem, só que ele fala demais. E aí muitas vezes ele fala perde coisa o público. com coisa. Isso, começa eu sou extremamente extrovertido. Se eu não segurar, eu começo a falar tanto que eu tomo toda a mesa. E aí? Isso é bom ou ruim? Nesse momento é ruim. E o introvertido? O introvertido ele é mais direto. Só que muitas vezes ele demora para acionar, para falar, para querer se expor. Quando nós entendemos sobre as pessoas, nós colocamos cada um na sua caixa e respeitamos isso. O extrovertido, eu tenho que segurar ele. O introvertido, eu tenho que às vezes empurrar ele um pouquinho. Mas todos têm a sua qualidade. Todos nós falamos, conversamos, principalmente em público. Por isso que eu falo, gente, que besteira. Eu tenho medo de falar em público. Quando chega, eu tenho assim... Respira fundo para não falar uma coisa pesada. Deixa eu te falar. Todo dia você não conversa? Sim. Você conversa com sua mãe, com seu pai, com as outras pessoas, né? Isso é falar em público. Muitas vezes você tem medo de se expor, de estar diante de uma plateia. E aí tem um negócio. Por favor, gente, não treinem de frente pro espelho. Treinar de frente pro espelho é assim, ó. Eu treino as minhas expressões. Sim. Minha mão, meu corpo. Ok. Linguagem não verbal, maravilhoso. Agora, se você vai treinar de frente do espelho, como que você vai falar? Assim, você tá olhando para você. Quando eu estiver num podcast desse, eu vou ficar só olhando para você. Eu não vou interagir com as outras pessoas. Sim. Senão eu vou me perder. Então, temos que nos conhecer. Por isso que eu falo, todo mundo consegue falar em público. Nós só temos que travar muitas vezes. Tem uma amígdala no cérebro, não essa da garganta, mas no cérebro, que ela não deixa a informação chegar no nosso CPF, que é o córtex pré-frontal. Como a informação não chega, ela fala assim, peraí, por que eu vou falar? Essas pessoas vão rir de mim. Então, eu projeto uma situação que ela nem vai acontecer. E tem outra pesquisa que fala, de 81 até 92% das coisas que nós imaginamos, elas nunca vão acontecer. Caramba. Mas é uma pesquisa mesmo. Fala que chega até, né? Chega até 92. Mas isso fica ali em 80 e poucos. Não vai acontecer. É igual você falou, poxa, vai acontecer, as pessoas vão rir de mim. Muitas vezes a pessoa tá lá querendo assim, cara, que bom, ele fala bem, ou ela fala bem. Não tá nem preocupado, sei lá, tremendo. Meu Deus, o que eles estão pensando de mim? Eles estão amando. Só que como nós não controlamos a nossa amígdala, ela nos faz ir para dois fatos. Ou eu luto, ou eu fujo. Normalmente eu vou fugir. E como controlar a amígdala? A amígdala? Para você controlar a amígdala, você tem que treinar ela. Tem duas opções, correto? Fuga ou luta. Eu gosto de lutar. Eu ponho a minha para lutar. Você acha que para mim não é desconfortável falar em público? É desconfortável. Acho que para quase todo mundo, né? Sim, ué. Porque eu estou olhando para vocês
E as expressões de vocês estão me mandando alguma coisa, alguma informação. Aqui está o meu trabalho de inteligência emocional. Porque a sua opinião é magnífica, mas é a sua opinião. A minha opinião prevalece. Porque nesse momento sou eu que estou falando. Se você não quer receber, o problema é seu. Ok? Agora vamos lá. Eu, enquanto comunicador, eu me preocupo com o que você vai receber. Só que vamos lá. Eu estou te passando algo positivo. E você está me devolvendo algo negativo. De quem que é o problema? Meu ou seu? Seu. Porque eu estou te passando algo positivo. Se você não quer receber e eu focar só nisso, eu foco só em você e esqueço o restante das pessoas. É o pior erro do comunicador. Vamos supor que nós estamos... Estou dando uma palestra aqui, estou ali. Começa a falar e você começa... Faz uma careta aí. Aí, meu Deus, o Josimar não está gostando. E agora? O pessoal também não está gostando. Sabe o que eu faço? Você está fazendo uma careta para mim? Eu mando um sorriso para você. Você está com negativo. Eu jogo o meu positivo. Muitas vezes eu não vou converter você em positivo, mas existem grandes possibilidades de você converter em positivo. Porque eu não sei o que você está passando no dia a dia. Às vezes tem algo ruim de você. Sim, você acontece. acabou de receber uma notícia ruim. Você vai ficar lá na palestra, oh, que maravilha. Não, triste. Só que quando eu mando um sorriso para você, você vai falar, caramba, olha o que essa pessoa jogou para mim. Aí vem outra pesquisa, né? Que é a valência positiva e valência negativa. Para anular uma valência negativa, nós precisamos de 2 ou até 3 valências positivas. Sim. Imagina como é que fica isso. Então, muitas vezes, você vai olhar para a pessoa, ela está fazendo uma careta para você. Devolve um sorriso para ela e continua falando sua palestra. Continua se comunicando. E depois você joga mais uma valência. Mais uma valência. Mas lembra sempre que isso é da pessoa. Não carregue ninguém nos seus ombros. Porque toda mochila pesa. E se você carrega uma mochila, eu carrego a sua, carrego mais uma, não vou nada. Peraí. Sou eu que estou levando vocês sobre meus ombros? Isso se chama o quê? Inteligência emocional. Cada um... carregar por muito tempo, né? Sim, ué. Porque você fica um burro de carga. Isso. Aí você começa a carregar pessoas nas suas costas. Vamos só voltar para a palestra? Quando eu estou na palestra, começa a carregar uma pessoa. Não gostou? Carrega a outra, carrega a outra. Peraí, ué. Você não vai dar palestra mais. Porque daqui a pouco você tá dando a palestra assim, ó. Tá tão pesado o clima que você tá dando a palestra assim. E quando a pessoa tá olhando pra você, fala assim, é um perdedor. O cara tá dando a palestra, é um perdedor. Estufa o peito, abre o sorrisão, olha no olho da pessoa e entrega. Sim. Diego, a aula tá muito boa. E vou mandar uma pra você que já aconteceu comigo no passado. Hoje eu aprendi com algumas técnicas a controlar isso. Porque, compartilhando o mesmo perfil do professor Flávio, eu sempre fui muito tímido. Eu aprendi a lidar com a timidez. Aprendi a controlar quando você fica nervoso, quando não vem a informação. Agora, eu gostaria que você explicasse, pegando o gancho do professor Cris, o que acontece, que já aconteceu comigo, quando eu sou surpreendido, que eu estou num ambiente, e eu recebo um convite para falar em público. Para falar alguma mensagem ou algo do tipo. E aí, primeiro que vem ao meu cérebro, nossa, você não está preparado para falar, você não veio aqui para falar. E outra coisa que aconteceu nesse momento, tinha pessoas que eu olhava e falava assim, essa pessoa já me criticou, ela está aqui, ela vai me criticar de novo. Aconteceu isso tudo muito rápido. E aí eu fui. O que acontece quando... Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Quando eu estou nessa situação, eu começo a falar, eu não consigo me ouvir bem. Eu não consigo me ouvir bem. E faz sentido o que você falou. Porque eu estou falando ali, parece que eu estou meio robótico. O meu corpo, eu estou louco para encerrar a fala e sair correndo. A expressão está fechada, né? E aí eu olho e falo assim, aí depois que passa, eu falo, cara, mas eu falei em ambiente X ou eu falei outro, as pessoas gostam de mim, elogiam, aí eu vou para outro ambiente, perfeito. Quando eu estou nesse ambiente e o cérebro volta de novo, já aconteceu isso uma vez, vai acontecer de novo. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, por que isso acontece e como controlar e tratar isso. Legal. Nesse caso aí, você está simplesmente inundado de cortisol. Esse é o ponto, produzido pela amígdala que o Cris trouxe para a gente.
Porque se você está banhado de cortisol, ele diz respeito ao estresse, ele provoca o estresse e também a adrenalina, dificilmente você vai conseguir acionar o seu córtex pré-frontal, que diz respeito ao seu racional, à sua razão, sua capacidade de raciocínio. E vai haver um bloqueio, sem sombra de dúvidas. Agora, premissa: se você foi convidado para falar algo e você não sabe sobre aquele assunto, não fale. Esse é um ponto. Não tem nada pior do que você ficar enchendo linguiça sobre um assunto e falando nada com nada. A sua imagem vai ser muito mais prejudicada do que falar assim: eu não domino esse assunto, por isso eu não vou contribuir dessa vez. Simples assim. Agora, se for algo simples, vem cá, Josmar, dá um discurso aqui de abertura desse evento aqui, parabeniza quem está participando, cumprimenta as autoridades. Você pode não ter preparado o seu discurso antes, porque você foi pego de surpresa. Mas eu costumo dizer que oratório é uma caixinha de ferramentas. Então vamos lá. Lá na Vox a gente tem 150 ferramentas. Você vai andar com uma Só um caixinha. minuto. Vocês tomam Coca-Cola ou não? Porque eu tô fazendo Não, propaganda da tranquilo. Coca-Cola para ver se ela me patrocina. Ah, Você sim. pega uma para mim, por traz favor? lá, já que... Eu guardo o senhor toma? Não, Sim, então. Então vai trazer duas. Você toma, Diego? Não, tamo não, obrigado. pode trazer três, Três? então. Vamos Então. trazer. Garrafinha, aquela Eu tô- tradicional, pra gente tomar no Sim. bico. É, E traz um então. guardanapo também, por favor. Pode continuar, Diego. A oratória é uma caixinha de ferramentas. Então vamos lá. Eu te ensino 150 ferramentas, Josmar. Você vai andar com ela do seu lado. E por que eu falo que é uma caixinha de ferramenta? Porque quando você tem domínio sobre ferramentas, você não vai pegar um martelo para bater um parafuso. Você não vai pegar uma chave de fenda para tentar enroscar um prego. Não tem como isso. Você sabe qual usar, quando usar, com quem usar e com qual objetivo. Então, se você é pego de surpresa, tem inúmeras ferramentas que te proporcionam improvisar algo. Então, exemplo, existe uma ferramenta chamada assunto de apoio. O assunto de apoio é: você constrói sua linha de raciocínio sem precisar ter a resposta na ponta da língua. Eu me baseio num fato, numa experiência, numa analogia, numa citação, numa piada, o que quer que seja, para eu iniciar o assunto, posteriormente eu montar minha linha de raciocínio e entregar a mensagem. Nada mais é que encher a linguiça de maneira interessante, porque tem gente que é prolixo, fala e não sai do lugar. Eu posso utilizar storytelling, estrutura de 3 atos, ambientação, conflito e resolução. Se eu entendo sobre esses 3 atos, eu consigo contar qualquer história. Então, quando você tem ferramenta, você já entra confiante, em qualquer contexto de exposição, desde que você tenha domínio sobre ela. E aí, eu costumo fazer a analogia do jogador de futebol. Imagina todo mundo conhece uma pessoa que jogava bola demais quando era adolescente. Vocês não tem condição, esse cara vai ser Seria profissional. profissional, né? Profissional. É peladeiro, é o cara peladeiro. Se colocar esse cara, por mais que ele seja muito bom no profissional, sem fundamento, ele não vai pra surra. frente. Já era. Vai ser atropelado. Agora, se ele passa por uma categoria de base, ele aprende sobre tática, técnica, tem preparo físico, aprende sobre os fundamentos do futebol, esse cara vai juntar a habilidade dele com os fundamentos e aí ele vai dar certo. E o oratório é a mesma coisa. Tem gente que já fala muito bem naturalmente, mas vai ser pego uma situação dessa de pressão. E se você não tem fundamento, vai ficar pressionado. Aí vem a amígdala, aí vem cortisol, aí vem sensação de branco, e aí vai alimentar mais a sua insegurança. Meu Deus, eu não sirvo para falar em público. Eu me enganei. E não tem nada disso, não. É só treino e preparação mesmo. Professor Flávio, a comunicação no ambiente empresarial, que é o contexto que o senhor está mais inserido, ela ajuda, ela é necessária ou dá para você deixar de lado? Bom, a comunicação ela é a base para poder fazer o desenvolvimento de qualquer ambiente empresarial. Tá? Eu não vejo como a gente poderia tratar um ambiente de empresas, de trabalho, a interação entre as pessoas dentro da empresa, ou mesmo com clientes, fornecedores e sociedade de um modo geral, sem uma comunicação. E uma comunicação adequada. Não é simplesmente comunicar, porque é o que estava falando, uma comunicação prolixa e que não traz resultado direto para aquilo que você está querendo colocar, muitas das vezes pode trazer muito mais prejuízo do que vantagem para o processo como um todo. Então é importante a gente ter essa comunicação e quanto melhor e mais bem preparado você tiver para poder fazer essa comunicação a qualquer momento, mais sucesso você vai ter com aquilo que você está desenvolvendo, tá? Independente do tipo de empresa. Cris, qual comunicador que você mais admira e qual é o estilo de comunicação e por que você admira? Tem vários.
Barack Obama, ele é muito bom. Vamos gerar uma polêmica aqui? Né? A gente tá de boa. Vamos muito gerar uma light, polêmica? né? Tá muito light, né? Um dos melhores comunicadores que nós temos hoje no Brasil, ele chama Lula. Ixi, você vai apanhar. Ah, é hein? por isso que eu tô te falando, pra gerar polêmica mesmo. Olha lá, a Amanda vai brigar com você, ó. E eu posso trazer vários elementos para sustentar isso. Se você for pegar Lula e Bolsonaro em um debate, você vai perceber que um tem um treinamento há muito tempo, que é o Lula. Ele foi treinado. Ele não necessariamente nasceu com isso, mas ele foi treinado para isso. Vamos lá também, tem outra questão. No governo dele está há quase 4 anos. Nesses 4 anos, ele escorregou umas 3 vezes na comunicação dele. O restante, ele é simples, direto e objetivo. Vamos gerar mais polêmica ainda? Os dois têm o mesmo arquétipo. O mesmo arquétipo. Sim. Que é homem comum e o herói. Se você for pegar, Lula veio de baixo lá e tal. E Bolsonaro veio de baixo também, um homem simples, que não estava sendo preparado para ser presidente, mas do nada ele é alçado o quê? Ao posto de salvar a nação do PT. E o Lula, salvar os pobres. Então é a O mesma. contexto é o mesmo, né? É o mesmo. Aí, por que eu quero trazer essa polêmica? Porque quando nós falamos de comunicação, nós falamos de narrativa. Quando nós falamos de narrativa, deixa eu te falar, para de ficar partido A, partido B, filho. Luta pelo você, luta pela sua empresa. Você não faz um vídeo falando da sua empresa, mas você faz vários falando ou do Bolsonaro ou do Lula. Agora fala pra mim, quem é mais rico? Bolsonaro, Lula ou você? Os dois são ricos. Então tem gente que fica caindo nessa narrativinha de ai, fulano, ai, Beltrano. Ah, gente, para com isso. Seja um partido, seja outro, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Se tiver qualquer um deles, você não vai ter que trabalhar? Não vai ter que fazer lá? Não vai ter que estar? Não vai ter que estar, Júlio? Tem. Nós precisamos entender os processos. Aí eu pego elementos de um, trago, pego elementos de outro e trago também. Um cara que eu gosto muito da oratória dele é o Pablo Marçal. Por que eu gosto da oratória dele? É porque ele colocou um personagem lá. Ele colocou um arquétipo do governante. Que o pessoal fala, ai, o Pablo que é arrogante. Eu conheci o Pablo aqui em Goiânia. Ele não é daquela forma. Mas ele colocou em um patamar que ele fala assim, entendi qual que é o jogo. Entendi o que as pessoas querem. Entendi como eu vou me diferenciar. E ele vai para aquele lado. Nós precisamos entender isso e parar de cair na narrativa. Narrativa que existe partido A, partido B e você está lá decidindo. Para qual lado que eu vou? Para qual lado que eu vou? E eu volto a dizer, quem que é mais rico dos três? Os dois e você. Coloca aí, quem que é mais rico? Ou, no caso, quem é o mais pobre dos três? Então fica essa questão. Diego, qual que é o perfil de pessoa mais desafiante que você recebe lá no instituto que você atua? Normalmente são pessoas que ela já tem certeza que a comunicação dela é perfeita. Que tem Mesmo? o ego muito inflado. Tipo Não é a que- Amanda, assim, se a Amanda for lá, ela vai achar assim, não, eu já falo muito bem, sou apresentadora. Então, não, aí é tudo bem, ela tá falando de uma forma humilde, mas tem gente que fala, que chega a falar assim, ó. Não, eu vim aqui ver se isso aqui tem alguma coisa a agregar ou se eu tenho que dar aula pra vocês. Nossa. Nesse nível, meu amigo. Que prepotência, hein? Nesse nível. Mas eu gosto. É desafiador, mas eu gosto. Porque me desafia de certa forma, mas eu sei exatamente como lidar com esse tipo de pessoa. E aí eu vou trazer até uma técnica aí pra vocês, aulinha pra vocês, rapidinho. 4 tipos de estruturas de argumentação que você pode utilizar com diferentes perfis de pessoa. 4 tipos. Tentação, sedução, intimidação ou provocação. Então, de uma maneira bem direta, o que é tentação? É literalmente eu te deixar tentado. Eu te mostrar claramente o benefício que você vai ter, ou te dar um bônus para você tomar uma decisão. Ponto. O que é a provocação? Eu te lançar um desafio. E a pessoa, normalmente, que ela tem um ego inflado, quando ela se sente desafiada, ela tende a aceitar esse desafio. O que é intimidação? É te deixar com medo. Então, você vê que a pessoa ela está um pouco fragilizada, você trazer à tona o preço de não tomar uma decisão pode fazer ela tomar uma decisão. E por último, a sedução, que nada mais é do que massagear o ego da pessoa. A pessoa chegou um pavão, em vez de você bater de frente com ela, você simplesmente massageia, porque ela vai ficar mais feliz ainda. Então, eu gosto muito da provocação, que é trazer um desafio. Josimar, chegou o João da Silva lá na Vox Chuyu, todo arrogante, falando que é o bom, que é o melhor, e aí eu faço um desafio. João, seguinte, realmente você tem uma boa comunicação, mas eu quero te propor um desafio.
A gente vai ali para a sala da Vox. Eu vou te propor uma dinâmica, uma das dinâmicas das aulas da Vox Chuyu. Se você conseguir fazer a dinâmica sem errar, eu te falo que você está acima da Vox Chuyu e eu te peço desculpas. Agora, se você não conseguir, você sai daqui matriculado. Temos um acordo? A pessoa vai falar o quê? Ah, não tem como. Agora, Agora. Ela vai na hora. Só que tem que ter confiança para dar esse desculpar. tipo de desafio, esse tipo de provocação. Por isso que, mais uma vez, o seu cortisol não pode estar inundando o seu corpo. Tem que estar ali confiante. E é treino, obviamente. Por mais que a gente saiba da técnica, ela só funciona com treino. Então eu gosto muito desse tipo de perfil. Bacana. Professor, qual é o expert ou alguém que o senhor tem como referência de comunicação, que o senhor acha interessante, o estilo de comunicação? Eu acredito que os meus que o professor Cris comentou aqui, e independente, quando você fala de comunicação, quando pega a parte política, qualquer um dos dois lados, mesmo quem é contra qualquer um dos dois lados, entende que o outro é um excelente comunicador. Se não fosse, não estaria onde estão. Então, acho que isso aí é um formato de todos eles. Mas eu acredito que um comunicador que seja unânime, que eu acho que ninguém teria como negar o dom ou a característica de comunicador dele, é o Silvio Santos, finado Silvio Santos, que é impressionante o que ele fez com o Brasil inteiro. Eu não conheci ninguém que tivesse algum tipo de restrição, algum tipo de resistência contra o trabalho dele. É claro que quando ele estava mais velho, ele falava algumas bobagens que não deveria. Faz parte da idade. Mas faz parte. são situações, inclusive pelo conforto que ele tinha com o palco, com o conforto que ele tinha com a população, o prazer que ele fazia aquilo ali, que eu acho que é uma diferença incrível. É a pessoa fazer aquilo pelo prazer de fazer. Porque, por motivo óbvio, ele não precisava estar mais num palco. Ele não precisava mais estar fazendo apresentação há muitos anos. E, no entanto, ele foi o apresentador e ele se identificava como um apresentador até o fim da vida dele. Ele nunca se identificou como empresário. Ele se identificava como apresentador. Então, na minha opinião, talvez o maior, pelo menos brasileiro, o maior comunicador. Não, e hoje, eu acho que não tem ninguém nem parecido, né, com ele. Tem bons comunicadores, como o Cris citou, fantástico. o Lula, o Bolsonaro também, mas assim, próximo ao Silvio Santos não tem nada Se você parecido. for ver em programas de TV igual ele fazia, a maioria fala, poxa, quem é sua referência? Silvio Santos. Algumas imitações, mas muito básico ali. Cris, vamos fazer uma síntese aqui mais prática. Vamos. Como que você descreve o estilo de comunicação de cada um de nós aqui? Pode começar pelo Diego. Pega leve, tá? O Diego, o perfil dele, ele fala bem, ele tem essa questão, mas ele também tem um pouco de introvertido nele. Na verdade, vocês três, os três têm um pouco de introvertido. Isso anula ou deixa a comunicação de vocês inferior ou máximo? Não. Cada um comunicou da sua forma. Interessante sempre pergunto isso, faz uma análise e tal. Não tem como fazer porque eu preciso de outros elementos. Igual, a primeira vez que eu conheço vocês dois, para você é mais fácil, não adianta dizendo. Primeira vez que eu conheço, eles podem também estar montando personagens. E aí? Eu tenho que analisar eles em outros ambientes, conversando ali nos bastidores, porque aqui a câmera tá ligada. Então, eu não estou dizendo que eles estão criando um personagem, mas pode ser. Então, eu preciso de outros elementos. Os meus alunos me pedem, professor, me faça uma análise do meu discurso. Me fala como é que eu estou. Eu falo assim, a primeira pergunta que eu falo para ela, você está praticando? Sim. Ah, não sei o que, eu tô com medo. Então, começa a praticar. Porque não tem como eu te analisar se você não praticar. O que eu tô falando para ela? Para de querer a minha aprovação para você. Porque quando a pessoa fala assim, me analisa, ela tá querendo a aprovação dela. Eu não vou dar isso para ela. Isso é inteligência emocional. Eu não vou jogar essa carga para ela. Não vou te dar isso. O que eu vou te falar é um próximo desafio. Eu acredito que você possa melhorar. Agora fala para mim, o que você pode melhorar? Fala um elemento que você pode melhorar. Sim. Fala um elemento que você pode melhorar. Fala um elemento que você pode melhorar. Porque senão eu jogo a mesma carga emocional para ela. Vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Ele, que para mim é uma referência, um professor, né? O professor, ele falou isso, então eu não tô bem. Aí começa a fazer o quê? Poxa, caramba, eu pensei que eu tava melhor. Tem que melhorar cada vez mais. Aí ela começa a emergir no abismo. Sabe o que eu falo para ela? Você não precisa ir pro abismo. É só abrir, tem umas asas nas suas costas que você nunca viu. Abre essas asas e voa. Começa a voar. E a comunicação faz isso. Faz a pessoa sair do estado dela e ir para outros. Se eu falo,
Eu analisei 3 pessoas introvertidas. É o máximo que eu posso fazer. Sim. E nos comunicamos muito bem, que o podcast tá muito legal. Uhum. Que ele podia estar assim, ó, pessoal. Pois é, né? Pois é. 2 mais Próximo. 2, 4. É, 2 mais 2, 4. Você tem pai? Tem. E mãe? Também. Pronto. Nesse sentido. Você falando de pessoas introvertidas, tem um grande comunicador que nunca deixou de ser tímido. O Serginho Grossman, para mim. Sim. É um excelente comunicador. Excelente. E ali é nítido que é uma pessoa tímida, né? Sim. Então, assim, não é porque você é tímido que não dá para comunicar, né? Dá para ali criar a sua persona, né? O primeiro podcast que você participou comigo, você deu alguns exemplos que eu achei que faz total sentido, que tem alguns comunicadores que eles não praticam as técnicas de comunicação. Mas para o público, eles são bem compreendidos e se tornam grandes comunicadores. Por exemplo, você tem o Cortella, que não utiliza todos os conceitos de comunicação, mas é um grande comunicador. Você tem o professor Clóvis, que ora ele está falando de forma serena, ora ele está falando como se fosse um pregador de igreja. Ele é eloquente, expressivo, blá, blá, blá. Mas contagia, criou uma persona. Você já tem o Leandro Carnal, que ele fala na mesma velocidade o tempo todo, assim, até hora que até que cansa. Sim. Mas o que prende nele é o conteúdo. Isso, É um conteúdo riquíssimo, né? Riquíssimo. Já tem o Michel Temer, que parece um robozinho também, né? Mas eu acho que vai muito, que você falou daquele exemplo, que a pessoa cria uma personificação ali, né? E a gente se identifica com aquele estilo dela e esquece a técnica e vira fã e começa a seguir. Mais ou menos isso, Júlio? E assim, é o senso de identificação mesmo, é o gatilho de afinidade. Não tem uma pessoa que é unanimidade, nem Jesus foi unanimidade, quem dirá algum comunicador atualmente, concorda? Então, você tem as pessoas com quem você mais se identifica. Os professores também têm, eu também tenho. E, consequentemente, eu vou dar mais atenção para essas pessoas. Então, tem gente que gosta de energia alta, aquela pessoa que vai, que faz. Aí tem outras pessoas assim, meu Deus, que cara exagerado, não consigo ficar 5 minutos do lado dessa pessoa. Sim. E aí prefere um Leandro Carnal da vida. Né? Nossa, esse Leandro Carnal, eu ficaria ouvindo ele o dia inteiro. Eu perderia a paciência com 5 minutos. Então não tem certo e errado. Tem o seu público, aquela pessoa que mais se identifica. Às vezes, nós 4 vamos abrir uma página no Instagram, nós vamos falar sobre o mesmo conteúdo e o mesmo script. E diferentes pessoas vão seguir cada uma das páginas, porque se identificou mais com uma forma que você influencia a vida dessa pessoa. Então, não tem certo e errado, tem você fazer o seu melhor, ponto. Não, e é tão interessante isso que eu já recebi críticas e elogios em relação ao meu estilo de comunicação. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu gosto de te ouvir, que você fala uma calmaria. Paulo, tem outros que falam assim, fala mais acelerado, parece que você tá ali. Sim. Tem uma cliente minha que ela fala que eu falo igual o William Bonner. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast. E aí ele diz que eu subo a sobrancelha, assim. Então não dá pra agradar todo mundo, né? Se você for preocupar com isso, você entra em paranoia, né? Sim. Já era sua mente. Vai ter gente que vai identificar e vai ter pessoas que vão gostar, vai querer colocar um personagem em você que você não é. Por exemplo, não funciona comigo uma comunicação acelerada, uma comunicação intervencionista. Eu estive esses dias com a Amanda no programa da Rádio Interativa e lá a dinâmica, não sei se vocês já ouviram um programa que passa de manhã, o cafezinho, a dinâmica é muito rápida. E a Amanda já conhece meu estilo de comunicação. E tinha um casal, um casal bem novinho, e eles começaram a falar e pegou o tema e foi por um outro caminho e tinha aquela necessidade de falar o tempo todo, que é aquele estilo de comunicação que você falou, né? O tempo todo. E aí toda hora que vinha o intervalo ela falava assim, mas você tem que intervir, você tem que falar, mas como que eu vou falar? Eu vou entrar nesse assunto deles aí. Não faz sentido, né? Então, como o Diego disse, não tem certo ou tem errado. Tem o estilo seu, né? Que você vai adaptando ao seu estilo. E olha que interessante, como que tudo tem justificativa, tudo conversa. Existem perfis comportamentais. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso. O dominante, o analítico, o planejador, o comunicador, enfim. São perfis comportamentais e cada um tem o seu. Então tem gente que é mais energia alta, tem gente que é mais analítico, tem gente que é mais retraído, tem gente que é super influente comunicador, que chora, abraça e se emociona facilmente. Então, cada um tem o seu. E aí quando a gente fala sobre o rapport, que na minha opinião é o conteúdo mais rico que existe para as pessoas se darem bem socialmente,
E se você domina o rapport, você domina praticamente tudo. Que é nada mais, é que conectar com outras pessoas. Quando a gente fala de rapport, eu vou me conectar com aquela pessoa que é semelhante a mim. Por quê? Já ouviu falar da técnica do espelhamento? Todo mundo Sim. já ouviu falar da técnica do espelhamento. Espelhar a pessoa é entrar na frequência da pessoa. Quando uma onda entra na mesma frequência que a outra, ela entra em ressonância. Conectou. E aí, para eu me conectar com uma pessoa que é semelhante a mim, é muito mais fácil do que uma pessoa completamente diferente de mim. O que não quer dizer que a outra está errada. É só o meu perfil comportamental que inclina para um lado e que não quer dizer que é certo ou errado. Então tudo tem técnica, tudo conversa. Agora tem um ponto. Se você domina isso, Josimar, a flexibilidade comportamental é totalmente sua. Você tem a capacidade de se adaptar ao perfil de outras pessoas. E aí você sai do nível da persuasão e vai para o nível da influência. Aí você fica craque na comunicação. Consegue acessar qualquer um, porque você consegue flexibilizar o seu comportamento. Percebe? Legal. Flávio, você acha que a inteligência artificial ela vai colocar a gente mais à frente na comunicação ou ela vai acabar sendo uma válvula de escape para as pessoas que não querem aparecer? Eu acho que um pouco de tudo, só que o que acontece é o seguinte, as pessoas têm uma visão um pouco, na minha opinião, errada da inteligência artificial, como se fosse um substituto do ser humano, e não é bem essa a ideia. A ideia da inteligência artificial e talvez por esse ponto até facilite a comunicação, é te libertar para que você faça outras coisas que não dependam objetivamente de você estar fazendo. Então, a partir do momento em que eu posso usar a inteligência artificial para poder fazer parte daquele trabalho mais enfadonho daquilo que eu faço no meu dia a dia, eu posso gastar mais tempo com a minha família, posso gastar mais tempo com meus amigos, com um podcast, com qualquer outra coisa. E isso me facilita a comunicação. Então, eu acredito que a inteligência artificial, em relação a esse formato, ela vai facilitar a comunicação entre as pessoas. Tudo bem que em relação à comunicação empresarial, ela vai afetar de forma direta, porque boa parte do trabalho eu consigo transferir para ela. Então a comunicação, ela talvez se torne um pouco mais padrão em relação à parte empresarial. Mas como pessoas, eu acredito que nós vamos ter mais liberdade para poder fazer essa comunicação de forma mais simples, mais tranquilo, sem tantas amarras como a gente muitas das vezes fica fazendo para tentar fazer um perfil que muitas das vezes é um objeto que a gente cria, um personagem que foi criado. Cris, com a IA, o profissional de marketing ganha mais espaço ou ele isso vai ficar na mão de poucos? Depende. Vai para a mão do profissional de marketing ou de qualquer profissional que esteja disposto a aprender. A inteligência artificial não vai vencer o ser humano. O que vai vencer é um ser humano que pega a inteligência artificial e utiliza ela no trabalho. Lembra que eu falei para você que eu estava agora com o empresário, a gente conversando? E ele falou, eu tinha 5 programadores, agora eu tenho um programador fazendo o serviço de todos. Aí eu sou curioso, eu tive que perguntar. Mas quanto que você colocava? Quanto você investia no 5? Aí ele falou lá, 50 mil. Falei, legal. E quanto que você investe nessa IA? Ele, 10 mil. Aí eu falei assim, então você já fez a conta, você já sabe. Então, é uma pessoa que pega a inteligência artificial e utiliza a favor do seu negócio. Vamos supor, nós falando aqui, o professor falando essa questão do empresarial. Como que eu ponho uma IA para me dar feedback? Para dar feedback para minha equipe? E aí, as pessoas precisam entender isso. A comunicação não é só para aparecer no Instagram bonitinho, não. E o empresarial? E dar o feedback de forma que traga resultado. Porque também não adianta eu dar um feedback assim, ó. Por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Assim, tá difícil, tá? E aí? Mas peraí, eu não entendo a pessoa? Primeira coisa que o empresário tem que entender. De comportamento, entender da pessoa, respeitar a pessoa, entender que se tem um problema, a culpa é do líder. Agora, o líder repassa o quê? Um feedback para melhoria. Como que eu posso melhorar esse processo sem deixar a pessoa com um peso? Porque às vezes ela não fez porque eu não passei todos os detalhes. Se eu chego com peso, com uma comunicação agressiva, o que ele vai fazer? Deixa eu ficar calado, que se eu falar qualquer coisa, ele me manda embora agora. Você nunca vai saber. Você precisa, mais o feedback, é mais fazer perguntas para entender o que a outra pessoa está pensando.
Eu entendo, eu vou te fazendo as perguntas. Ah, entendi. Então vamos fazer um passo a passo, um mapa aqui, ó, da próxima. Faz sentido para você? Faz. Então daqui a 2 meses nós podemos ter uma próxima conversa para sua evolução? Sim. Você entendeu cada um dos processos? Só perguntas. Para saber o que a pessoa tem. Senão, muito empresário acha que feedback é só isso aqui, ó. Vou dar feedback, só eu falo. Isso. Desculpa a palavra, é o feedback. Porque tem Feedback. o feedback, tem os flowers back, né? Que é o... Deixa eu te falar uma coisa. Você tá maravilhoso. Mas, eu só o tal tenho do mas... uma coisinha para acrescentar. É o flowers back. Então não adianta. Feedback é entender da pessoa, mas entender que se tem um problema, a culpa é do líder. A culpa é minha. Agora deixa eu te treinar. Passo a passo, um mapa. Você entendeu o mapa? Entendi. No próximo encontro, o que aconteceu? Você conseguiu executar esse passo a passo? Qual foi o passo que você não conseguiu executar? Se você entender esse jogo, você evolui no seu feedback. Por isso que a comunicação abrange todo o processo. Senão as pessoas vão pensar, né, que a sua comunicação é só para fazer um podcast ou ir para a internet, né? Por isso que tem um físico e digital. Físico e digital. Já usa muito IA no seu escritório? Gente, eu vou contar para vocês uma besteira que eu fiz. Porque eu assustei com a chegada da IA. Confesso que eu assustei mesmo. E aí eu comecei a estudar sobre GPT e sobre outras IAs. Assim, cara, isso aqui vai substituir meu time comercial inteiro. Em pouco tempo. Muita gente pensou isso também, Diego. Muita gente. E aí eu fiquei preocupado, porque eu não queria que substituísse. Sabe por quê? Porque se substitui, qual que é a vantagem competitiva que eu tenho? Nenhuma. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, concorda? Então, processo comercial vai estar nivelado. Então, eu fiquei preocupado nesse sentido, mas, assim, cara, eu vou testar isso daqui. E aí eu caí na bobagem de colocar a IA para atender os leads que vinham do digital. Cara, pelo amor de Deus, não. E aí, a IA, ela vai ter o seu espaço naqueles atendimentos de pouca complexidade. Pouquíssima complexidade. Ou para não deixar tirar o pedido, lead sem dar resposta ali de forma imediata, né? Exatamente. Agora, uma pessoa que está procurando um desenvolvimento comportamental de comunicação e que não é um ticket baixo da Vox2U, eu não consigo fazer uma venda de um ticket, high ticket ali para o pessoal. A IA não é eficiente. Então eu comecei a perceber que eu estava muito mais perdendo a oportunidade do que ela me ajudando. Então eu aboli a IA na Vox2U e hoje 100% o meu time comercial atendendo, marcando apresentação, fazendo consultoria, mentoria educacional para entender o dar o direcionamento. Então isso não vai substituir, isso eu tenho certeza. Agora, operacionalmente falando, área financeira, área pedagógica, para ajudar nos processos internos, isso vai ajudar muito. Então vai facilitar e vai agilizar demais. O que não substitui, agora eu tenho certeza que você já ia me perguntar sobre oratória. Qual que é o impacto que vai ter sobre isso na oratória? De maneira bem direta, simples. Comunicação pessoal, oratória é composta por 3 camadas. Linguagem não verbal, modulação de voz e a mensagem propriamente dita. Linguagem não verbal representa 55% do resultado da comunicação. Mais da metade. Seu corpo. 38% é modulação de voz, que não é o que você fala, mas é como você fala. Só isso daqui já deu 93%. 93% do que você fala é só linguagem não verbal e modulação de voz. Não estou nem falando da mensagem ainda, que é 7%. Aonde que a IA entra aí? Em 7%. Ela pode potencializar 7% do resultado da sua comunicação. E ainda assim, não é negociável você parar de estudar sabendo que tem uma IA que pode te ajudar. Porque o nível de resposta que você vai receber dela é proporcional ao nível de profundidade da sua pergunta. Então, até para você fazer uma boa pergunta, você tem que ter conhecimento prévio. Mais do que nunca, as pessoas que vão se destacar utilizando IA são aquelas que estudam mais e têm mais conhecimento. Olha só o antagonismo, né? O paradoxo desse negócio. Então, as pessoas que se empolgaram, e eu fui uma dessas pessoas, e já voltei a chave, a IA ela vem para contribuir, mas jamais substituir. Não sei se vocês perceberam e tiveram a mesma sensação que eu estou tendo ultimamente, porque quando eu estava na faculdade, ou antes de ingressar à faculdade, eu tinha muitas pessoas que eu admirava, que o conhecimento ele era muito restrito, né? Você tinha que ter a Barça, o acesso era muito fechado. Sim. Hoje em dia está muito fácil você ser elogiado por inteligência, porque o nível baixou de um ponto assim gritante, que não sei vocês, mas eu fico imaginando, que conheço todos vocês, aonde vocês chegam, vocês devem ter chamado de, nossa, ali ó, é muito inteligente, ó, ali, mas aí eu olho para mim e falo, cara, mas o referencial baixou muito.
Porque se eu que me cobro tanto, que a quantidade que eu leio ainda acho pouco, para as pessoas eu virei admiração. E eu garanto que, a depender do ambiente que vocês estão inseridos, vai acontecer a mesma coisa. Isso é preocupante, porque muita gente tá pensando como o Diego pensou no começo. A IA vai te substituir. Outros têm a IA como: eu não preciso pesquisar, estudar, porque tudo que eu quiser eu tenho ali na IA. E as pessoas já estavam adormecidas com a velocidade das redes sociais. E agora, com as IAs de auxílio, eu estou percebendo que as pessoas estão cada vez mais deixando de lado a busca por conhecimento. A IA resolve para mim. A IA resolve para mim. E é por isso que a gente volta naquele assunto que o povo vai bater na gente de novo. É por isso que a gente está vendo os debates políticos cada vez mais rasos, né? Preso a esse tipo de situação. E no escritório do senhor, já está utilizando também? A gente tem o apoio da IA para poder fazer boa parte do trabalho, mas é um apoio de trabalho. Ela não está ali para poder substituir. E às vezes, quando tem 5 pessoas que hoje fazem um determinado trabalho e eventualmente eu posso colocar com uma pessoa ou 2 utilizando bem a inteligência artificial, não é porque a IA substituiu aquelas pessoas, é porque uma pessoa ou 2 usando bem a inteligência artificial acabam tirando o emprego das outras pessoas. Mas historicamente, se a gente pegar em todas as revoluções anteriores que nós tivemos, a gente viu isso acontecer. Se eu pegar a primeira revolução industrial, quando James Watt descobriu o poder elástico do vapor e tudo mais, o tear a vapor, a ideia da humanidade é que acabou, agora o homem pode desaparecer, porque o tear a vapor vai substituir toda a mão de obra do homem. Quando veio a segunda revolução industrial, a mesma coisa, energia elétrica, motor a combustão interna. Quando Henry Ford falou a respeito de produção em massa, também a mesma coisa. A internet a mesma coisa. E tudo veio acontecendo da mesma forma. A ideia é de que, a partir de agora, nós não teremos mais a necessidade do ser humano, nós vamos morrer de fome. A empresa do futuro, ela vai ser composta por um homem e um cachorro. A máquina, o homem e o cachorro. A máquina vai executar o trabalho, o homem serve para poder alimentar o cachorro e o cachorro serve para poder não deixar o homem mexer na máquina. Era essa a ideia que tinha. E em todos eles. E hoje a gente pensa a mesma coisa em relação à inteligência artificial. E não é isso. O próprio termo sabotagem, eu não sei se vocês conhecem, mas a origem dele é quando, na segunda revolução industrial, quando a máquina estava substituindo a mão de obra, isso aconteceu principalmente na Europa, tamanco em francês. O francês, ele jogava o tamanco dentro da máquina para poder quebrar a máquina. Tamanco era de madeira na época. Então ele usava isso para poder quebrar a máquina. Hoje a gente usa o termo sabotagem exatamente por conta disso, porque a máquina era o concorrente dele. A IA não é concorrente de ninguém. Ela é uma ferramenta que eu posso usar para poder potencializar aquilo que eu já faço bem. Tá? Agora, a pessoa que não tem conhecimento, acha que a IA vai resolver o problema dela, que ela pode continuar com conhecimento muito raso na área de atuação dela, e acha que isso vai resolver, não vai. Eu lamento muito. Essa pessoa, em muito pouco tempo, vai estar chorando e reclamando porque a inteligência artificial tomou o lugar dela. Professor, só fazer vou pegar um gancho que você falou e olha só o tanto que isso é interessante que você trouxe pra gente aqui. As pessoas têm a falsa impressão de que a IA, ela chegando e de fato facilita a nossa vida, só que elas não param para pensar 2 coisas. A IA cada vez vai ter mais fácil acesso, vai ser mais barata. E não é só para você não, jovem gafanhoto, é para o seu concorrente também. Então, você não tem que ficar feliz com isso, porque ele vai ter acesso às mesmas facilidades que você tem. A sua forma de se reinventar e se diferenciar, você vai ter que ser muito criativo. Então, as pessoas estão muito entusiasmadas com isso, mas esquecem desse detalhe. Que tá chegando, não é só para ela, não, é para todo mundo. É uma oportunidade. Como toda grande revolução, ela traz oportunidade.
Quando veio a invenção do motor a combustão interna em 1886 por Otto, quando ele fez isso, trouxe a oportunidade de gente que não tinha nada de desenvolver um automóvel, uma moto, um veículo, um automóvel, um carro, qualquer coisa. Quando nós tivemos o advento da internet, surgiu, ou mesmo antes disso, com o computador, surgiu empresa como a Microsoft, por exemplo, que era uma empresa que não era nada. Eu comecei a usar computador muito jovem. Então, em 82, eu usava o computador, morava em Belo Horizonte, eu usava o mainframe lá da CEMIG. E cartão perfurado ainda na época. Você foi privilegiado, hein? Que era para poucos nessa época. Ficava disponível. Pouca gente tinha, não sei, curiosidade ou acesso, eu não sei, mas era disponível lá em Belo Horizonte. E a Microsoft vendia programas na época, era sempre em fita cassete que eu usava. Os piores programas eram os da Microsoft. Ninguém queria aquilo era uma porcaria, não funcionava direito, era uma droga. Olha o que virou, surgiu uma oportunidade. Com a internet, quando começou lá em 95, 94, qualquer coisa, quando a Amazon começou a vender livro pela internet, todo mundo falava, mas que loucura, quem é que vai querer comprar livro pela internet? Coisa mais idiota, ninguém nunca vai fazer esse tipo de coisa. Surgiu a oportunidade. A rede social, a mesma coisa. Surgiram oportunidades de fortunas impressionantes com todos eles. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa. Ela sozinha não tem nada. Mas se você souber usar ela tem um potencial de te ajudar a desenvolver incrivelmente grande. Pelo menos a minha opinião. Sim. Gente, o tempo acabou, passou rápido, hein? Não é possível. Papo tava- Eu não comemos nem metade do bolo. Muito bom, não deu tempo nem de comer toda a torta. E pra gente finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Cris e o Flávio, olha para aquela câmera, e o Diego para aquela câmera. Vou começar por você, Diego, aquela câmera ali. Legal, então primeiro obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui diante de duas feras e prazer conversar com vocês, ter essa troca, gente, foi bem legal, absorvi muita coisa também. E sem muita delonga, para quem está assistindo a gente, eu tenho estudado bastante alguns livros e tem um específico que eu vou indicar para vocês que ele se chama Execução. E basicamente, o insight que eu posso trazer para vocês é: boas ideias, a bacia de ideia vale 10 centavos, tá? A sua capacidade de execução é muito mais importante do que sua boa ideia. Então, se você, imaginando que está iniciando o ano agora, está com um plano no papel, cara, coloca energia nisso, executa, acredita no seu projeto, faz um plano de ação, chama gente para te ajudar, porque somente mesmo dessa forma você consegue ir para um próximo nível, porque quem sonha e não age é só um iludido. Agora, se você executa, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? A gente só consegue sair do lugar movimentando. Deus não habita na inércia, tá? Então fica aí, Deus abençoe o ano de cada um de vocês. Cris? Foi um prazer, uma honra estar com vocês, foi maravilhoso. Obrigado pelo convite. Eu gosto de podcast, que a gente debate, traz ideias, sempre aprende. Nós temos que entender que você e eu somos pessoas em evolução. Não adianta você se colocar nesse patamar e achar que você não pode aprender com as outras pessoas. Da mesma forma que você pode ensinar, você pode também aprender. Leva uma frase para a sua vida. Cada um só consegue entregar o que tem de melhor. O que você tem entregue para as pessoas? O que você tem proporcionado para as pessoas? Você fica aí debatendo partido A, partido B, fofoquinha para lá, fofoquinha para cá. É o máximo que você consegue entregar? Ou você consegue entregar mais? O que eu quero falar para você nessa noite é: você consegue entregar muito mais. Foca no seu propósito. Depois você vem para a sua missão. E depois você vem para a ação. Que Deus possa estar na sua casa, na sua família e possa te abençoar infinitamente. Mais uma vez, obrigado. Uma honra estar com vocês nessa noite. Professor Flávio.
Bom, eu também agradeço a oportunidade da gente estar aqui, da gente ter esse papo. Eu acho que teve muita coisa, muita troca de informação, de conhecimento que a gente colocou entre nós aqui e para o pessoal que está nos assistindo aí agora ou a qualquer momento. Eu acho que a gente falou muita coisa a respeito de comunicação, formas de comunicação, marketing, e assim como foi tratado aqui agora, eu acho que saber aproveitar isso da melhor forma possível e com todas as ferramentas, não só com a inteligência artificial que a gente tratou aqui, mas outras ferramentas que estão surgindo e que vão surgir daqui para frente. O conhecimento e a forma de trabalho, ela vem evoluindo de forma incrível. Hoje nós temos uma parte significativa das pessoas trabalhando com serviços ou informações ou com mercados que há 20, 30, 50 anos não existiam. O podcast não existia há 20 anos atrás, não precisa nem ir tão longe. O Marcão ainda não tinha montado a panificadora dele ainda e não tinha essa possibilidade. Ou trabalhos de Uber, de várias outras formas diferentes. Então, o recado que eu deixo é: aproveite as oportunidades. Elas sempre surgem. Tá? Então, do mesmo jeito que está surgindo agora a oportunidade da inteligência artificial para poder trazer um formato novo de trabalho, vão surgir outras oportunidades. E destaca quem sabe aproveitar da melhor forma possível e acredita naquilo que está realmente fazendo. Mas é isso, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui e já vim 3 vezes e quantas vezes mais for convidado, vai ser um prazer poder participar. Obrigado. Pessoas boas e inteligentes como vocês, o tempo passa rápido, né? E com certeza eu farei novos convites e conto com a participação de vocês. Você que ficou até agora, muito obrigado. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com aquele amigo que está precisando de ouvir a aula da Trinca Goiânia. Valeu e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.